Por volta do ano de 1500, os portugueses vieram até o Brasil. Na verdade, o objetivo deles não era exatamente vir até aqui, mas sim eles acabaram se perdendo no caminho até as Índias, em busca de temperos e especiarias. Os portugueses em questão eram Pedro Álvares Cabral e a sua trupe das grandes navegações. Assim que eles chegaram nesse novo território, eles já relataram a coroa portuguesa, e logo depois foi fundada uma colônia aqui, chamada de Brasil. Originalmente, seu nome tem como significado vermelho como brasa, que faz referência a uma madeira muito comum na região em que eles desembarcaram, que era o pau-brasil. Também esse pau-brasil foi muito explorado pelos portugueses. Para facilitar, nós podemos dividir a sociedade brasileira em 3 grandes períodos, que seria o período pré-colonial, o período colonial e o período pós-colonial. O que eu vou comentar agora seria o período pré-colonial. Antes da vinda dos portugueses, o Brasil era dividido em diversas tribos dos povos originários. Os povos originários tinham uma divisão hierárquica muito bem definida até. Meio que a base da pirâmide hierárquica, nós teríamos, por exemplo, caçadores, pescadores, pessoas que eram designadas especificamente para fazer, por exemplo, potes, cestos ou coisas assim. E nós tínhamos o líder da tribo, que seria o cacique. A sociedade colonial começa com a vinda dos portugueses, desde que eles chegaram aqui. Eles enviaram a carta até a coroa portuguesa, que definiu que ali seria o território deles. Depois disso, foi feito o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas definiu o quê? Tanta parte do mundo seria do Portugal, tanta parte do mundo seria da Espanha. Feita essa divisão, Portugal disse, não quero só isso aqui de território, eu quero mais. E eles começaram a se expandir para dentro do Brasil, mais para o interior. Essa expansão foi feita pela coroa portuguesa juntamente com os grandes burgueses da época. Normalmente eram pessoas afiliadas ao reino, pessoas conhecidas que tinham bastante influência. Também foram feitas algumas expedições jesuítas. Essas expedições iam desde a região nordeste até a região sul. Essas expedições jesuítas foram extremamente importantes para a disseminação da fé cristã no Brasil. Afinal, eram eles que pegavam os indígenas e levavam até meio que centros de conversão, onde esses indígenas eram forçados a aceitar a fé cristã, ou eles seriam utilizados como mão de obra escrava, ou até mesmo poderiam ser mortos. Após o período do Brasil colonial, nós temos o período de independência do Brasil, em 1822, mais especificamente 7 de setembro. Tiveram 2 grandes eventos que trouxeram grandes choques culturais para a nossa sociedade. Um deles foi a Primeira Guerra Mundial e o outro seria a Segunda Guerra Mundial. Esses eventos foram extremamente importantes porque, com as guerras acontecendo na Europa, os habitantes desse território, os europeus, vieram para territórios principalmente americanos, como Estados Unidos, Uruguai e o Brasil. Então uma grande leva desses imigrantes veio e trouxe a sua cultura consigo. Isso ampliou ainda mais o valor cultural da nossa sociedade. A igreja teve um papel essencial na formação da nossa sociedade aqui no Brasil. Com as missões jesuítas, eles catequizaram os indígenas, os povos originários, desde o período das capitanias. Então, nesse período que começou a grande propagação do catolicismo aqui na região. Dessa propagação do catolicismo, houve a fundição com algumas culturas, por exemplo, africanas e também dos próprios povos originários, os indígenas. E dessa propagação e mistura entre as duas culturas, tanto europeia quanto africana, criou-se o chamado folclore brasileiro, que nós conhecemos até hoje, com algumas criaturas como, por exemplo, o lobisomem, a Yara, a Cuca, por exemplo. Muitas dessas histórias são retratadas em séries infantis, como, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma boa referência, porque a gente pode ver que muitos elementos da nossa cultura são retratados. As capitanias portuguesas. Aqueles que não vai dar.